Oi pessoal, vamos responder essa lista 5 de física sobre vetores e componentes vetoriais. Eu vou tentar responder a lista toda num vídeo só e aí eu vou pausando para ir copiando as demais questões. O primeiro, ele diz que um vetor de deslocamento R, sempre que apresenta esse tracinho em cima, é a simbologia de vetor, esse vetor R, no plano XY. Vocês sempre prestem atenção em qual plano a questão está trabalhando, porque aí se ele coloca um x, y, z, vocês vão ter que desenhar uma componente z passando pelo meio aqui do x, y, ou invertendo a ordem, mas de todo modo vocês vão precisar inserir uma nova componente. Então veja, nesse caso a gente já tem um gráfico aqui orientando. Então no plano x, y tem 15 metros de comprimento, ou seja, esse vetor tem 15 metros, e ele faz um ângulo de 30 graus com o semi-eixo x positivo. Isso aqui é essencial para resolver a questão. Como mostra a figura, determine as componentes x e y do vetor. Muito simples, porque todo vetor inclinado ele tem uma componente nos eixos x e no eixo y. Todo vetor ele produz, a gente diz que ele produz uma sombra. Se você for colocar uma lanterna aqui em cima, ele vai produzir uma sombra, uma projeção em X, bem aqui, uma projeção em X e uma projeção em Y. Se você colocasse uma luz aqui, ele ia produzir uma sombra bem aqui em Y. Então, essas são as componentes do vetor R em X e as componentes do meu vetor R em Y. A resultante disso aqui é esse vetor principal. Veja que isso aqui é nada mais, nada menos que uma soma de vetores. Eu tenho um vetor na horizontal, um vetor na vertical. Se eu somar eles, eu vou ter esse vetorzinho aqui. Então, eu posso somar ou posso decompor. Nesse caso, para resolver o problema, é melhor decompor. Então, a gente decompôs esse vetor em x e em y. E aí, ele quer saber as componentes x e a componente y desse vetor. Quanto é que vale aqui e quanto vale aqui. Em que ponto ele está encostando. Aí, vamos evidenciar aqui, quem é esse Rx e quem é esse Ry. Isso aqui vocês vão usar para a vida inteira. Porque perceba que o ângulo, esse meu ângulo θ, ele está encostado no meu vetor Rx. Ele está adjacente a esse meu vetorzinho Rx, a minha componente x. Se ele é adjacente, o que é que eu uso para encontrar esse ângulo, cosseno ou seno? A gente sabe que para trabalhar ângulos adjacentes, a gente usa o cosseno. Então, o meu Rx, ele é o módulo do meu vetor R, vezes o cosseno do ângulo, vezes o meu cosseno de θ. De mesmo modo, quem é o meu Ry? Se esse aqui eu uso cosseno, esse aqui eu vou usar o seno. Sempre o vetor que não tem o ângulo adjacente a ele, a gente está utilizando o seno. Isso aqui é uma regrinha de trigonometria, né? Para vocês verem quais são os ângulos alterno e interno, opostos e fazendo uma relação. Mas basta entender que o vetor que não acompanha o ângulo, a gente utiliza o seno. E o que acompanha, usa o cosseno, independente de estar no eixo x ou no eixo y. Se esse ângulo tivesse aqui, então o meu Ry seria R cosseno. E o meu Rx seria R seno. Basta entender que o vetor que acompanha o ângulo, a gente usa cosseno. O que não acompanha, usa o seno. Então, nesse caso, vai ser o seno de θ. Aí, basta calcular. Ele quer saber esses valores. A gente já tem basicamente tudo aqui. Qual é o módulo do meu vetor R? 15. O valor dele em módulo é 15, vezes o cosseno, o ângulo ele deu que é 30 graus, vezes o cosseno de 30.
Aí eu vou ter aqui 15. Qual é o cosseno de 30? Tem aquela tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ou você coloca na calculadora. Lembra de deixar em graus, né? Ou você faz aquela tabelazinha para descobrir qual é o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter aqui raiz de 3 sobre 2. Isso aqui já está certo. Porém, como ele está querendo saber o valor da componente, é bom que você deixe mais explícito. Isso aqui dá aproximadamente 13. Você pode fazer aí na sua calculadora. Aproximadamente 13. 13 metros. Já que esse valor aqui não tem unidade, esse 15 é em metros, então a única unidade que vai ter aqui vai ser metro. Esse aqui é o valor da minha componente em x. Aí para a componente em y, mesma coisa, só que eu vou usar o seno. 15 vezes o meu seno de 30. Aí do mesmo modo, pode usar aquela tabelinha pronta, né, que a gente decora de trigonometria. Ou botar na calculadora. Eu vou ter 15 vezes o seno de 30, é 1 sobre 2. 15 dividido por 2 é 7,5. Pronto, resolvido. Esse é o primeiro. Bem simples, é só pra gente ir pegando o jeito aqui. Eu vou pausar e vou copiar a segunda. Botei aqui a segunda questão. A componente x do vetor A é menos 25 metros e a componente y é mais 40 metros. Aí ele pede qual é o módulo do meu vetor A e qual é o ângulo entre a orientação de A e o semi-eixo x positivo. Lendo assim parece complicado, mas a gente vai interpretando a questão aos pouquinhos. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo. Eu tenho uma componente em x e uma componente em y. Então vamos desenhar. Sempre facilita fazer os desenhos. Eu vou botar assim de vermelho e faço o restante de preto. Deixa eu dar um pause aqui para fazer direitinho. Pronto, desenhei aqui. Aí veja, eu coloquei aqui 40, né, na direção de y, 40 positivo, e menos 25 do lado negativo do x. E ele pede o módulo. Para resolver essa questão, a gente vai precisar de algumas fórmulas, né, algumas coisas que a gente precisa conhecer de antemão. Eu vou evidenciar aqui para ficar mais claro para a gente. A gente sabe que um vetor qualquer, ele é composto de quê? Uma componente x, né? Um valor x na direção de i. O que é i? A gente sabe que existem vetores unitários chamados i, j e k. E cada um desses vetores ele indica as direções de um vetor. A direção para o lado x, a direção para o lado y e a direção para o lado z, respectivamente, quando tem 3 dimensões. Então, a gente vai ter uma componente em x na direção de i, que é o vetor que dá essa direção aqui, ó, horizontal, mais, a gente sempre vai botando mais, um vetor y na direção de j, que é o vetor unitário. Vou até botar aqui o chapeuzinho do vetor unitário nessa direção de y. E teria mais um z aqui, só como a gente só está trabalhando com x e y, vou botar só esses dois. E como é que se calcula o módulo desse vetor? Muito simples. O módulo de um vetor sai por Pitágoras. Eu não vou explicar agora, se vocês quiserem, é só me falar que eu explico em outro vídeo. Mas o módulo de um vetor é igual à raiz da soma de suas componentes ao quadrado. Ou seja, a raiz da minha componente x ao quadrado, o quadrado fica fora do parênteses, porque se eu tiver um número negativo, ele fica positivo. Se eu colocar o quadrado aqui dentro, se ele for... Veja só, muitas vezes a gente não se atenta para esses detalhes. Se a gente for fazer na calculadora e colocar menos x ao quadrado, o valor, o negativo, ele acompanha o x. Aí vai ficar, por exemplo, esse menos 2 ao quadrado, vai ficar menos 4, ao invés de ser 4 positivo. Então, o quadrado é sempre fora do parênteses. Mais
a minha componente em y ao quadrado. Isso aqui é um módulo, simplesmente. O que ele mais quer aqui é o ângulo. Como é que se calcula o ângulo de um vetor? A gente pode tirar o ângulo pelo cosseno. O meu cosseno de um ângulo qualquer, θ. Aqui está θ, mas pode ser alfa, beta, gama, qualquer ângulo. É igual ao produto escalar. Vou botar aqui o produto escalar de V por U. U é o outro vetor qualquer. Dividido pela multiplicação de seus módulos. Módulo de V, módulo de U. Então, tira o módulo dos dois e multiplica e faz o produto escalar. No produto escalar, você vai multiplicando as componentes correspondentes e vai somando. A gente vai fazer também. Pronto, a gente vai precisar disso aqui para resolver essa questão. Letra A, qual é o módulo? Primeiro, quais são as minhas componentes? Eu tenho aqui 25 menos 25 na direção de I, mais 40 na direção de J. Já que um vai para o X e o outro vai para o Y. Qual é o módulo? Basta elevar menos 25 ao quadrado, mais 40 ao quadrado e tirar a raiz. Então, o módulo do meu vetor A. Pronto, aí o módulo do meu vetor A, ele é a raiz da minha componente em x ao quadrado, que é menos 25, mais a minha componente em y ao quadrado, que é 40. Aí, menos 25 ao quadrado, 625. 440 ao quadrado, 1.600. Aí, 625 mais 1.600, 2.225. Tirando a raiz, vai dar aproximadamente, vocês podem ir conferindo na calculadora, aproximadamente 47,2. Dá uns quebradinhos aqui, depois da vírgula, mas aí a gente arredonda para 2. Aí vamos fazer a letra B. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Como vai precisar, eu coloquei aqui que o módulo de A é 47,2, porque vai precisar agora para essa questão. Ele quer saber qual o ângulo entre a orientação desse meu vetor aqui, ó, esse meu vetor, e o semi-eixo X positivo. Então, ele quer saber qual é esse ângulo aqui, ó, entre o vetor. Perceba que o vetor ele é formado pelas componentes. Então, da mesma forma que a gente pode decompor, a gente pode fazer um vetor com as componentes. Então, qual é esse ângulo aqui? Bom, para saber o ângulo, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó, onde a gente faz o produto escalar entre os vetores dividido pelo módulo entre eles. Aí você vai me dizer assim, mas eu só tenho um vetor, que é esse vetor aqui, x e y, do enunciado. Porém, ele quer saber a orientação com o semi-eixo x positivo. Para isso, a gente vai precisar utilizar o meu vetor unitário na direção de x. Eu não quero saber o ângulo formado entre esse vetor e o eixo x, então eu tenho que utilizar o meu vetor que dá a orientação do eixo x, que é o meu vetor i. Qual é o meu vetor i? É o vetor unitário. Se ele é unitário, então no eixo x ele só vale 1. Tá parecendo uma seta. No eixo x ele só vale 1 e no eixo y ele vale 0, né? Já que eu estou querendo saber a orientação somente em um sentido. É o vetor canônico, né? Do R2, do plano cartesiano XY. Então, eu tenho aqui esse vetorzinho e tenho outro vetor. Então, vamos fazer esse módulo aqui, eu já tenho o módulo do meu U. Vamos chamar esse meu vetor unitário aqui de U. Sendo U 1 e 0. Qual é o módulo? É a raiz de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Já deu para perceber que vai dar 1, né? Porque eu vou ficar com a raiz. 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1. A raiz de 1 é igual a 1, que é igual ao módulo desse meu vetor que eu chamei de U. O vetor unitário na direção de I. Podia chamar de I? Podia. Só chamei de U por causa da fórmula aqui, né? Então, já tenho esse módulo e esse módulo. Basta que a gente faça
o produto escalar. Então, vamos colocar aqui cosseno de θ. Deixa eu escrever. Aí eu vou ter o meu vetor V. A gente pode escrever o vetor tanto nessa notação, quanto separando as componentes por vírgula. Para fazer produto escalar, eu prefiro separar por vírgula. É uma preferência, tanto faz. Mas fica mais fácil de visualizar e de compor a fórmula. Como é que faz produto escalar? A gente multiplica as componentes correspondentes e vai somando. Então, eu vou multiplicar menos 25 por 1, né? Multiplico x por x, mais 40 vezes 0. Acabou aí. O produto escalar entre dois vetores nunca vai gerar outro vetor. Nunca. Produto escalar entre vetores gera um escalar, um número qualquer. Então, eu vou ter, porque eu não vou somar, né? Menos 25 vezes 1 dá menos 25. Mais 40 vezes 0. 40 vezes 0 é 0. Nem precisa colocar aqui. 47,2 vezes 1, 47,2. Mas esse aqui não é o ângulo. Ele quer saber o ângulo entre essa orientação. Esse não é o ângulo, esse é o cosseno do ângulo. Quando a gente não tem o ângulo, porém, a gente tem o cosseno desse ângulo, basta que a gente faça o arco cosseno, ou se a gente tiver o seno e queira saber o ângulo, a gente faz o arco seno, que é a função inversa do ângulo. Então, a função inversa do cosseno é o arco cosseno. Não sei se deu para entender direitinho, mas é porque são detalhes de trigonometria. Na calculadora de vocês vão pegar, tem assim, cosseno elevado a menos 1. Vocês colocam lá naquela função de shift, que é para poder pegar a função de cima. Bota lá em shift e clica em cosseno a menos 1 e digita esse valor entre parênteses aqui. Esse menos 25 sobre 47,2. Ou seja, θ, ele é igual ao arcosseno de menos 25 sobre 47,2. Pode dividir antes de botar aqui? Pode, mas não tem necessidade, né? Já vai fazer na calculadora. Não tem como saber isso aqui de cabeça. Quando vocês colocarem lá na calculadora cosseno a menos 1 desse valor aqui, vocês vão ter 121,98. Esse valor em graus, que é aproximadamente 122 graus. Vamos botar essa liberdade aí de arredondamento. 122 graus é o ângulo formado entre essa orientação e esse aqui. Né? Veja que tem lógica, né? Se desse 90 graus, não tem a menor lógica. Por quê? Porque se fosse 90 graus, esse vetor ia ter que estar aqui, ó. Ele não tá. Ele está mais inclinado. Então, ele passa de 90. 122. Pronto, essa aí foi a letra B do segundo. Como eu tô vendo aqui que vai dar 19 minutos, eu vou encerrar e vou fazer mais outras questões. Eu queria fazer tudo no vídeo só, mas como eu tô parando para explicar, não vai dar tempo. Eu vou separar para não ficar tão longo. Então, daqui a pouco eu vou fazer logo as outras dessa primeira lista 5.